E que grande vitória do Sport, tá? Porque assim, o Sport precisava realmente vencer a equipe do Paysandu hoje. A briga pelo G4 tá muito complicada, gente. Por mais que o Sport tenha um jogo a menos, o Sport não pode vacilar, não pode. Ontem, o Ceará venceu o Vila Nova por 4-0, tá na cola do Sport no G4. Aliás, na cola do G4. O Vila Nova, mesmo perdendo por 4-0, que isso lasca um monte de coisa, né? O time perde, o time fica com saldo de gols negativo, é complicadíssimo. Mas mesmo assim o Vila Nova está com os mesmos pontos do Sport. Só está saindo do G4 por causa do saldo de gols, gente. Porque só com a vitória de hoje que o Sport empatou em números de vitórias com o Vila Nova. E aí tem o Mirassol, que está chatinho, tem Novo Horizontino Santos. Nesse momento, Novo Horizontino e Santos estão brigando pelo título da Série B, né? E aí sobra uma terceira e quarta vaga, que por enquanto está sendo do Mirassol e do Sport. Mas o Ceará está logo atrás. E atrás do Ceará tem adversários que talvez não vão a lugar nenhum, mas vão complicar a vida do Sport. O Sport precisa muito engrenar uma sequência de vitórias. E o próximo jogo é contra, sabe quem? O Mirassol. Um confronto direto para ver quem assume a terceira colocação da Série B. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu confesso que nessa reta final de Série B, o cara já começa a ficar nervoso, sabe? Pelo simples motivo de que o Sport precisa engrenar uma sequência de vitórias, gente. O Sport precisa, ó. Tem agora o Mirassol no próximo fim de semana, dia 29, no domingo. E depois tem, se não me engano, parece que agora eu não sei porque eu não tenho o catálogo do mês de outubro, mas no mês de outubro o Sport vai ter... Primeiro que o Sport vai jogar com o Operário no mês de outubro, então o Sport precisa vencer esse jogo atrasado, tá? Nesse momento o Sport está com 45 pontos. E se o Sport vencer esse jogo atrasado, iria para 48 e estaria numa situação bem melhor na tabela de classificação. Mas mesmo assim com o Mirassol aí chateando o Sport. A vitória do Sport contra o Mirassol no próximo fim de semana será de fundamental importância, tá? Vai ser um teste grande para o Sport, grande mesmo. Porque o Mirassol tá aí na frente do Sport, né, gente? E o Vila Nova não larga o osso, cara. O Vila Nova não ganha de ninguém. Ó, calma. Quando eu falo não ganha de ninguém, é porque os últimos resultados que eu tenho visto do Vila Nova é o Vila Nova se lascando, perdendo. Aí ganha aqui, perde duas, aí ganha outra, aí empata. E mesmo assim o Vila Nova tá colado no G4. Como eu falei no começo desse vídeo, o Vila Nova só está fora do G4 nesse momento pelo saldo de gols, porque o Vila Nova tem um saldo negativo de -3, já que perdeu ontem por 4-0 para o Ceará. O que o Sport precisa fazer, gente, primeiro é engrenar uma sequência de vitória, como fez aí o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino está disparado lá em cima, primeira e segunda colocação disparado, está brigando com o Santos, né? E aí fica o Mirassol aí no intermédio do G4, e aí brigando pela quarta colocação, tá Ceará, tá Sport, tá Vila Nova. Isso se não entrar mais ninguém nesse bolo, não é? O Sport precisa... Gente, olha só. Tirando esse jogo atrasado, o Sport precisa urgentemente de uma sequência de umas 3 vitórias. Já ganhou hoje do Paysandu, precisa ganhar do Mirassol e precisa ganhar o outro jogo que vem aí, para depois talvez a gente pensar no empate, ou se perder, aí é uma gordurinha, aí o Sport pode queimar, porque já está chegando na reta final do campeonato. E eu já começo a torar o aço, velho. Eu não sei você, mas eu já começo a torar o aço. Bom, de todas as formas, a chegada de Pepa só fez bem ao Sport, né? O Sport ainda não perdeu com o treinador português e veja como a contratação do Guto Ferreira foi ruim para o Sport, né? Essas 3 derrotas que tivemos com o Guto e o empate com o Amazonas, como foi... Aliás, com o Amazonas não, desculpa, o empate foi com o Santos. O empate com o Guto Ferreira nós empatamos com o Santos, vencemos o Amazonas e perdemos 3 jogos. Os 3 jogos foi para o Brusque, perdemos para o Brusque, se não me engano, Coritiba e Goiás, né? Não, e Vila Nova, ou foi Vila? Um desses aí. Foi muito... Não, Goiás a gente empatou recentemente, foi o Vila Nova. Então, gente,
A passagem de Guto Ferreira pelo Sport foi algo desastroso. E eu arrisco a dizer que se tivesse mantido o Guto 1 ou 2 jogos mais, se não tivesse entrado o César Lucena, porque depois que o Guto saiu, entrou o César Lucena e a gente venceu a equipe do Ituano, né, por 3-2. Aí depois veio o primeiro jogo do Pepa, a gente venceu o Avaí lá, fora de casa por 2-0. Aí a gente empatou com o CRB, depois a gente venceu o CRB. Aí esses 2 jogos seguidos do CRB foi aquela parada também do jogo a menos, né? O Sport tinha 2 jogos a menos, então era um com o CRB e outro com o Operário. Então empatamos no jogo que estava faltando, empatamos com o CRB lá no Rei Pelé, que é um bom resultado. Depois na Arena vencemos o CRB. E aí se desenrolou e você já sabe no que deu isso, né? Então veja como a chegada do Guto Ferreira foi prejudicial demais à equipe do Sport, gente. E eu arrisco a dizer, tá? Se o Sport não subir lá na frente por causa de 1 ou 2 pontos, igual o ano passado, culpa total da diretoria. Porque nós perdemos esse acesso na passagem de Guto Ferreira pelo Sport. Eu nem teria demitido Mariano Souza, tá? Mas já que demitiram, Guto Ferreira foi uma contratação horrível. Mas ainda bem que o Pepa está tentando organizar nesse time do Sport. O Sport hoje não tivemos o Gustavo Coutinho, não tivemos o Tito Ortiz, não tivemos o Fabrício Domingues, está machucado. Então jogamos aí desfalcado, mas mesmo assim superamos o Paysandu e passamos pela equipe de Belém, que sempre é um adversário chatinho, principalmente jogando lá na casa deles, né? Apesar de que no retrospecto o Sport tem vantagem até jogando lá. Mas mesmo assim é um adversário cabuloso esse tal do Paysandu, tá? Bom, agora eu vou dormir, né? Relaxar e dormir. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!